que é a maioridade penal, para poder diminuir a maioridade penal com 16 anos, com 15, né? Que até fizeram uma votação, que eles fizeram e tal, só que não foi aprovado. Aí existem vários fatores, né? Porque pode ser lotação de presídios, aí uns são a favor, outros são contra, porque acha que se a pessoa pode votar, ela pode ser presa. O que você acha disso? Olha, eu falo em meu nome, mas falo em nome do governo, em nome da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República. Assim, nós somos totalmente contrários à possibilidade de se reduzir a idade penal. Porque, por mais que esse debate às vezes ele não apareça, e às vezes tem momentos que isso volta à tona, outros momentos parece que não está se falando nisso, a gente tem que ficar muito atento, porque foi muito difícil para vocês, para os adolescentes, para as crianças conquistarem esse espaço, né, de garantia de direitos, então assim, ser penalizado porque há falhas do ponto de vista de política pública, de educação, de saúde, de assistência desde a mais tenra infância. Então isso não tem, e as medidas socioeducativas, elas têm que ser de fato socioeducativas. E a gente sabe que a privação de liberdade é talvez a pior medida que alguém possa receber na sua vida. Então evitar ao máximo a privação, e eu acho que esse é o papel do ECA, e é por isso as medidas se chamam socioeducativas. E quando um adolescente ele é internado, quando eu falava aqui para vocês antes do tempo de espera por uma adoção, imagine o significado na vida de um adolescente de 15, 16 anos, ser privado de liberdade. Imagine vocês a ideia de ser, sei lá, por exemplo, repetir um ano escolar, né? Parece 10 anos. Você perde a sua turma, você perde seus amigos, isso dá Agora imagine ser privado de liberdade um ano. Então valeria, assim, será que a gente tem condições hoje, e a maioria dos países, assim, que reduzem índices de criminalidade, de homicídio, a idade penal não diminui. É inversamente proporcional. Reduz a idade penal, aumenta a violência. Então a gente não pode achar que prender alguém seja a melhor forma de evitar a violência. Educar. E aí é isso. Assim, se a gente pensar trabalhando na consequência, nós nunca vamos resolver a causa. E aí, assim, o ideal seria que nós não tivéssemos nenhum adolescente nem cumprindo medida socioeducativa no nosso país. Que todos pudessem estudar, ter convivência familiar, comunitária, acabar o ensino médio, entrar numa faculdade. E eu acho que é para isso que a gente tem que lutar. Então, mesmo que o debate não apareça, vocês têm a responsabilidade de ficar atentos para não deixar isso acontecer. Porque é muito triste pensar, né, que às vezes porque a família abandonou, porque o Estado abandonou, porque a violência ela não foi gerada pela vítima, né? E ela acaba sendo vítima e muitas vezes acaba tendo que ser responsabilizada. Quanto ao nível de escolaridade, que agora tem mais um nono ano, eu ouvi dizer que toda criança tem que obrigatoriamente completar o ensino fundamental. E com isso não pode rodar nenhum ano. Então, não, isso não isso não é assim, não é dessa forma, assim, existem programas, enfim, alguns sistemas educacionais em alguns estados que tem essa aprovação por séries, mas aí depende de cada caso, mas isso não existe, quer dizer, assim, não tendo condições de avançar, não se avança, né? Então seria uma regressão. Que a gente não pode, né, por mais que a gente tenha avançado, a gente não pode achar normal que uma criança acabe o ensino fundamental sem saber ler e escrever. Então, é estranho. Não pode, né? Vocês sabem, vocês estudam num colégio bom, mas assim, nem todo mundo tem a sorte de vocês, né? Graças a Deus. Verdade. Bom, obrigado pela sua entrevista, pelo seu tempo, viu? Obrigado a vocês e parabéns pela dedicação, pelo interesse, e pelo protagonismo e pela participação aqui, né? Por hoje vem